Ora, Maria Cisa Almeida, Neuza Salgueiro, André Ferreira vai ser substituído pela Ana Gouveia. Ana Lúcia Massas, Raquel Pacheco, Neuza Boieiro vai ser substituída, não é pela Célia? Ok. Ora, Marco Casanova. O José Luís Carvalho vai ser substituído pela Anabela Mangas, correto? Inês Simões, Mário Dávila, Paulo Figueiredo, Cristina Herculano, Marta, Anabela Pinho vai ser substituída pelo Carlos Martins. Ok. O Jorge Cabral vai ser substituído pelo Mário Cunha. O António Oliveira vai ser substituído pelo Luís Durão. Eu. O João Alves vai ser substituído pelo Vítor Soeiro. Sérgio Contreiras, a Elsa e o Pedro Martins. Boa noite. Está? Portanto, é preciso... o quê? A Aurora, o último nome? A Aurora Moreira tomar posse e o Sr. Carlos Martins, não é? Sim. Então pedia também a cada membro, a cada responsável da bancada... Espera aí que eu dou-te. Quem vai tomar posse precisa que possa vir cadeira da André Macedo é substituído pela Ana Gouveia, sim. Sim, que já foi agora. E a Neuza Boeiro pela Aurora Moreira. Eu, abaixo assinar, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. CDU.
Muito obrigada. Assumem os vossos lugares. Temos um menos. Temos um menos. Desculpa. Temos um menos. Sim. Como certamente estão recordados, vamos retomar o ponto que acabámos por não iniciar. Vamos iniciar agora o período da ordem do dia, onde constará a apreciação da informação da atividade da União de junho a agosto de 2018. Este ponto tem uma duração estabelecida de 120 minutos, onde 30 minutos são para a Junta de Freguesia, 34 minutos para a CDU, 30 para o PS, 13 minutos para o PSD e 13 para o Bloco de Esquerda. Dou então a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para apresentar a informação. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esta segunda sessão, ou primeira sessão extraordinária da Assembleia Ordinária de Freguesia, da União de Freguesias de Almada, Cópia, Pragal e Cacilhas. Está perante vós, e já com vosso conhecimento já há o tempo, os documentos da apreciação da terceira informação vai de julho a agosto deste ano. Portanto, com os documentos na vossa posse, estamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento ou qualquer dúvida que possa surgir e mesmo até a discussão sobre ele. Tenho dito. Relativamente sobre a execução orçamental, dizer o seguinte, antes de ir às questões, digamos, das atividades. Foi cabimentado de despesas de capital em 2018. As despesas de capital cabimentadas para 2018 foram de 66% versus 72% em 2017. Portanto, neste ano, 2017, terminou-se, portanto, uma execução de 61%. Em termos de despesas correntes, em 2018 foi de 70%, face a 76% em 2017. Neste ano, 2017, a execução foi de 80%. Face a esta informação, se o ano terminasse no mês de agosto, seria de prever um grau de execução pior em 2018, o que vai em sentido contrário ao compromisso que o Executivo assumiu com o Partido Socialista e com esta Assembleia. Mais uma vez também não está detalhado nos documentos da atividade financeira qual o grau de execução da delegação de competências da Câmara Municipal. Gostaríamos de perguntar até ao momento qual o valor orçamentado para esses acordos do lado da despesa e também qual o grau de execução até ao fim do período em apreciação. A Câmara transferiu 68% das receitas orçamentadas, que correspondem a 369 mil euros, de um total de 545 mil euros. O relatório, porque aparece lá uma coluna, inclui apenas cerca de 95 mil euros. De realçar ainda que para o Partido Socialista é totalmente incompreensível este Executivo ter em bancos mais de 1 milhão de euros, tendo em conta as inúmeras situações de irregularidades já identificadas por nós e pela população, no que toca à limpeza e manutenção do espaço público.
Questionado o Sr. Presidente sobre a hipótese da abertura de conta pela Junta no Banco Santander na última Assembleia, portanto, confirmo então que os 750 mil que estão nesta conta serviram para a constituição de um depósito a prazo. É que isto só reforça aquilo que já tem sido dito em sucessivas Assembleias. O Executivo não executa as suas próprias competências, muito menos as que lhe são delegadas, os orçamentos ficam em execuções baixíssimas para o que lhe é exigido e o dinheiro que sobra acaba no banco. Isto é algo que queríamos dizer sobre a orçamentação, a execução orçamental. Relativamente à atividade, portanto, queríamos fazer as seguintes questões. O Parque Infantil de Cacilhas, portanto, que estava já cabimentado em 2017 e acabou por não ser concretizado, nós já estamos em outubro, portanto, e verificamos que afinal ele vai ser realizado ao abrigo das competências delegadas pela Câmara Municipal. Depois também gostaríamos de perguntar o ponto de situação, embora vocês referam da Quinta da Alegria, também penso que vai ser através da delegação de competências, mas gostaríamos de perceber o que se passa relativamente ao da Quinta de Janeiro, não é? Gostaríamos de perceber e do ringue da Ramalha, portanto, de Quinta da Alegria e de Cacilhas já percebemos que vão ser realizados no âmbito das delegações de competências da Câmara, mas o da Ringue da Ramalha e também o da Quinta de Janeiro, gostaria de perceber qual o ponto de situação destas requalificações que há muito se tem vindo a colocar, ou por outra, na última revisão orçamental, portanto, o Partido Socialista viabilizou, de certo modo, propondo, digamos, um compromisso à União de Freguesias, ao Executivo, de facto, a reabilitação de uma série de parques infantis, portanto, que até constavam do vosso plano de atividades. Portanto, o plano de atividades, a própria União tinha pelo menos 5 parques infantis para ser reabilitados, que era o de Cacilhas, 5 de Outubro, Ramalha, Bairro Rosa, Praceta Jornal de Almada e Quinta de Janeiro. Portanto, vocês tinham no vosso plano de atividades inicial, portanto, a reabilitação destes parques. Portanto, já vimos que 2 à partida são através da delegação de competências da Câmara, queríamos perceber o ponto de situação dos restantes. Depois, relativamente à atividade, portanto, sobre a atividade da Junta, queria perceber, portanto, queria aqui afirmar que se encontram há um mês e tal, perto de 2, 7 candeeiros avariados na Avenida Dom Nuno Alves Pereira, na configuração com a Avenida Cristo Rei, numa zona de grande movimento, uma zona com estabelecimentos comerciais. Há um mês e meio estão 7 candeeiros avariados. Não sei se deram por ela, mas estão. Aquelas, a Avenida Dom Nuno Alves Pereira, quando se sobe para a Avenida Cristo Rei, estão alguns na Avenida Dom Nuno e estão outros ali na Avenida do Cristo Rei. Depois gostaria de colocar também, de perceber, vocês dizem que, em termos da vossa atividade, encaminhamento para os serviços competentes da Câmara Municipal de Almada de situações anómalas verificadas nas freguesias. Gostava de perceber quantas situações até ao momento, ou então pelo menos no período desta informação, quantas situações foram colocadas e em que áreas. É uma área, portanto, é uma questão que eu acho que é importante nós percebermos. Depois, queria colocar relativamente aqui, portanto, também gostaria que nos dissessem qual o ponto de situação do regulamento de concessão de apoios. Está feita alguma coisa, não está feita, portanto, pegaram alguma coisa do que foi feita no âmbito da Comissão, não pegaram, portanto, gostaríamos de perceber que nos respondessem a estas situações. Por agora seria esta, portanto, sobre a execução orçamental é o que nós dissemos.
E sobre a atividade, por agora, pelo menos eu, e acho que os meus colegas de bancada têm outras questões a colocar, mas gostaria que nos respondessem às questões colocadas. Muito boa noite. Aqui a pergunta é muito simples. É na página 8, quando vocês falam da adjudicação da empreitada para a conservação de muros e muretes da freguesia, da União das Freguesias, em 32 mil euros. Vocês tiveram intervenção no muro da rua da escola primária, no muro daquele pequeno jardim que lá está. Só que apenas pintaram. O buraco que lá está continua na mesma e eu gostava de saber porquê. É só mesmo isso também. E numa rua adjacente à rua da escola primária temos a calçada completamente ardida, porque há coisa de mês e meio houve um incêndio em 2 automóveis. Vários fregueses já escorregaram e é um risco para partir uma perna ou para algo assim do género, e então era para saber o que é que a Junta pretende fazer sobre isso. Já está? Obrigada. Obrigada, boa noite. Em relação ao relatório do período de 1 de junho a 31 de agosto, eu tenho algumas perguntas, sendo que a primeira é logo na primeira página, onde diz funcionamento administrativo, no item que diz aquisição de espaço publicitário na revista / programa da Festa do Avante. Eu não sei em que é que consiste esta aquisição de espaço publicitário e qual é o objetivo da mesma. Eu gostaria de perceber um bocadinho. Depois, na página 1, 2, 3, 4, na página 4, no período em que se diz de implementação do RGPD, que foi criada a política de privacidade do site da União de Freguesias, em que é que consiste essa política e quais foram as medidas que foram tomadas. Depois, no âmbito do contrato de delegação de competências com a Câmara Municipal de Almada, eu presumo que os contratos e os ajustes diretos, ou seja, os contratos que estão aqui, tenham correlação direta com a relação de ajustes diretos que nós recebemos na quinta-feira passada. Então, a dúvida é a seguinte. Diz aqui no último item, aberto procedimento concursal para a construção do Parque Infantil da Rua António Nobre, em Cacilhas. Eu não sei se este procedimento concursal é igual à última lista de contrato de ajuste direto que foi a entidade adjudicatária indoor e outdoor limitada, porque o objeto é o mesmo. Não sei se é o mesmo contrato, se é um diferente. Se for o mesmo, fico na dúvida, porque aqui diz aberto procedimento concursal e depois ali diz ajuste direto. Um concurso público e um ajuste direto não é a mesma coisa. Pronto. E relativamente aos ajustes diretos, eu também queria perguntar se todos estes procedimentos de 2018 e aqui adjudicados em 2018 se foram todos celebrados antes de 1 de janeiro de 2018, se foram todos iniciados o procedimento. Isto porquê? Porque se não foram, se tivessem sido celebrados antes de 1 de janeiro de 2018, aplicava-se o antigo, não é o antigo Código de Contratos Públicos, é a antiga alteração, porque em 2018 entrou em vigor a nova alteração que faz alguns ajustes aos procedimentos, nomeadamente aos tipos de procedimentos e aos limites dos valores dos contratos. E, portanto, a minha dúvida é, se não foram... Se foram todos iniciados a partir de 1 de janeiro de 2018, tem que se aplicar essas regras. E as regras são as seguintes. A opção pelos procedimentos, que tem a ver com o valor de cada contrato, aquilo são divididos entre ajuste direto simplificado, ajuste direto com convite a uma só entidade e consulta prévia, que é com convite a 3. E como isto tudo diz ajuste direto, eu não sei se é tudo ajuste direto, é só consulta prévia. Pronto. Pelo valor da despesa, exatamente, mas o problema é que eu vejo aqui empreitadas e a consulta prévia, por exemplo, de uma empreitada, só pode ser até 150 mil euros. Pronto. E eu vejo, portanto, se fosse ao abrigo do ajuste direto, só poderia ser até 30 mil.
pronto, com o convite a uma só entidade. E, portanto, fiquei um bocadinho confusa sobre se é o ajuste direto a uma só entidade ou a uma consulta prévia, que agora foi assim denominada. Depois queria também, isto é só uma observação, que penso que saibam, como é óbvio, que a escolha do procedimento, quer por ajuste direto, quer por consulta prévia, tem um limite, ou seja, nos 3 anos anteriores nunca se pode adjudicar à mesma entidade, não é? Portanto, que é o abrigo da liberdade da concorrência. Não percebi, desculpe. 1 mais 2 anteriores, exatamente. Portanto, são estas as minhas observações, por enquanto. Obrigada. Acho que não. Já está. Pronto. É assim, já algumas das minhas dúvidas já foram colocadas por elementos anteriores. Continuo a achar que, se calhar, se esta onde vocês fazem aqui a apresentação das coisas sem ser as contas, a discriminação da administração autárquica, da saúde, essas coisas todas, ainda mesmo assim, se estiver um bocadinho melhor explicado, não nos induziria a questionar tantas coisas como as que são questionáveis. Eu já agora gostava de falar de outras situações que tinham ficado na última sessão ordinária, foram abordadas, e eu gostava de saber se há algumas novidades sobre isso. Primeiro que tudo, como é que está a situação dos migrantes que nós, portanto, no trimestre anterior, segundo a informação do Sr. Presidente, tinham, portanto, estabelecido residência nesta União de Freguesias à volta de 1.600 migrantes. Portanto, como é que está essa situação? Se, entretanto, há mais, como é que está essa situação? Depois, também o Sr. Presidente tinha ficado de ver como é que se poderia trabalhar para uma situação de melhoria no âmbito da saúde, da educação, e eu acrescentaria a habitação à questão destes migrantes. Portanto, como é que ficaria a situação deles a nível da educação, a nível da saúde? E isto foi falado na última Assembleia Ordinária. Já outra situação que eu sei que está em obras, embora saiba que não é do ploro da Junta de Freguesia, mas penso que a Junta de Freguesia deve estar a passar. O mercado das trocatas está em obras. Portanto, gostaríamos de saber o que é que vai acontecer ali, para que é que será, e portanto acho que se a Junta deve ter também deve ter ao conhecimento do que é que vai ocorrer. Porque eu ouvi em tempos dizer que era para fazer uma coisa similar à Romeira, e se for para fazer uma coisa similar à Romeira, se calhar não estamos no melhor espaço, e acho que todos nós devemos estar informados do que é que vai acontecer, para podermos também ter alguma palavra a dizer e podermos apoiar a população da zona, porque acho que uma coisa similar à Romeira, embora eu gosto muito da Romeira, naquele espaço, com as habitações que existem por perto, talvez não seja a melhor situação, até a nível também de estacionamentos e tudo. Portanto, acho que a Junta também terá de certeza uma palavra a dizer sobre o assunto. E já agora, se há mais alguma novidade sobre a lavandaria do idoso? Dito. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a todos. Boa noite, senhores membros do Executivo, caros eleitos, e a todos os cidadãos presentes e que nos possam seguir. Cidadãos. Sr. Presidente, eu já lhe disse uma vez, porventura de forma muito clara, que o seu Executivo tem a tradição de, em cada 10 euros que tem para gastar, 3 deixa no banco. Nós já falamos disso nas últimas Assembleias. O senhor fez perante esta análise, fez a promessa perante esta Assembleia de que isto não voltaria a acontecer. De que este Executivo, agora sim, um bocadinho como naquela música dos de Olinda, agora sim nós vamos dar a volta a isto, neste ano é que isto vai correr bem. Eu recordo, inclusive, ao membro do Executivo, Carlos Leal, garantir que não se preocupem, numa resposta que deu ao André Macedo, não se preocupem relativamente a esta execução, porque nós agora vamos conseguir resolver isto. Recordo que nos últimos 4 anos
chega a este trimestre com a sua segunda pior execução orçamental de sempre. E pergunto-lhe, agora sim, como é que vai dar a volta a isto? E também volto a insistir, há qualquer coisa que nós aprendemos muito com o PCP, que é repetir o mesmo discurso. Eu vou fazer o mesmo. Volta outra vez ao seu plano de atividades, a 5 parques infantis que lá estão. No seu plano de atividades o senhor fala de um, eu pergunto-lhe, os outros 4, enganou-se no plano ou esqueceu-se de o fazer? Como é que cumpre a promessa? Muito obrigado. Administração autárquica. A minha questão vem no capítulo 1 da administração autárquica em relação ao apoio informativo à população. Todos sabemos que é importante que a Junta faça trabalho, mas também é do melhor interesse todos os fregueses conhecer a atividade da Junta, para que possam participar neste espaço que é deles. Com 50 mil eleitores, aproximadamente, apenas 405 conhecem a atividade da Junta através de um meio de divulgação gratuito. Apenas 1/100 da população recebe a informação desta freguesia. E a partir de agosto, este número basta por 129 e nós sabemos que é ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu recebi apenas o consentimento no dia 26 de setembro. A bancada do PS gostaria de perceber se está a ser feito algo no que diz respeito à angariação dos subscritores da newsletter. Obrigada. Toma. Já está aceso. Mais 3 meses de trabalho diário, com empenho e dedicação e entrega para melhor servir quem vive, trabalha e visita a nossa freguesia. Sempre com preocupação de servir a população, utilizar os dinheiros públicos da forma mais correta, com rigor e transparência, tal como é a panágio da CDU. A CDU continua na linha de frente, intervindo, de facto, nas diversas áreas que são da sua competência e cumprindo o programa traçado pela CDU, que prometeu à população no seu programa eleitoral, apoiando coletividades, associações, bem como famílias, a quem, quer os mais novos, quer incentivando nas boas práticas, estilo de vida mais saudável, quer realizando eventos culturais para todas as faixas etárias, quer ainda utilizando, cuidando do espaço público e outros eventos e iniciativas. A situação financeira da freguesia é saudável, como se pode verificar nos documentos que foram distribuídos a todas as forças políticas e que estamos aqui a analisar neste momento. Peças de balanço, de execução, nos documentos que todos nós já tivemos a oportunidade de apreciar. Bem certo que cada força política aqui representada terá a sua visão própria da atribuição dos apoios e verbas. Mas, de facto, esta foi a opção da CDU. Apraz-nos também, acho que é toda a legitimidade, apraz-nos também, mais uma vez, valorizar o excelente trabalho que os técnicos desta junta, os técnicos, quer o trabalho técnico, quer administrativo, que realizaram na realização deste documento. O que mais nos apraz referir, em nome da CDU, no relatório trimestral em análise, é apenas isto. Tenho dito. Muito obrigada. Às intervenções feitas? Sim, tem um pedido de esclarecimento. Faça, por favor. Mário Dávila, PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de saber qual é que é esse orgulho no papel da CDU relativamente ao regulamento de apoios às coletividades, porque até agora a CDU não fez nada e inclusive recusou-se a estar na Comissão. Eu gostava só que me esclarecesse isso, qual é esse orgulho. Muito obrigado. No regulamento de apoio às coletividades e instituições de cultura e recreio. A CDU, penso que é do conhecimento de todos, não é? Irá apresentar, mas aqui o Executivo terá em melhores condições de dar esta informação, mas segundo o que eu julgo saber, está a ser executado um regulamento com os contributos de todas as forças políticas que fizeram chegar ao Executivo da Junta, e esse documento, creio que foi dito na última reunião que tivemos na sexta-feira, este Executivo irá apresentá-lo, não em forma definitiva, naturalmente, mas irá apresentá-lo ainda com a possibilidade de todas as forças políticas e outros organismos do Conselho também poderem participar na conclusão e na elaboração definitiva desse documento. Portanto, o documento está a ser afinado, está a ser complementado e irá ser apresentado a esta Assembleia até o final deste ano. Isto é as informações que eu tenho e penso que todos nós aqui temos esta informação. Portanto, acho muito estranho ser colocada esta questão da forma como foi colocada. Eu acho que a CDU nunca escondeu qual é o ponto da situação deste novo regulamento que está em discussão, está em análise, está a ser enriquecido. Muito obrigada. Está o esclarecimento feito. Obrigada. Passo então a palavra ao... Não estão mais inscrições aqui na nossa lista. Passo a palavra ao Presidente da Junta. Aqui há a primeira intervenção da doutora Maria. Relativamente à primeira intervenção aqui da doutora Maria de Assis sobre a execução orçamental, despesas de capital 2018, despesas correntes, de atividade, passava aqui a palavra ao meu camarada Carlos Leal. Para o possível esclarecimento. Bom, boa noite. Eu vou-me socorrer de alguns mapas e alguma informação que enviei para a Câmara, que nós enviamos para a Câmara em 7 de agosto e 11 de setembro. Isto tem a ver com as competências. Temos aqui o mapa das transferências, que todos conhecem. Há relatórios trimestrais que as juntas são obrigadas por lei a enviar para a Câmara, também conhecem. Mas há aqui uma situação que convém esclarecer, que é o seguinte. Nós, nas competências delegadas da Câmara na Junta e aceites por esta, em mandatos anteriores e que continuam em vigor, nós temos cumprido e excedido a despesa. E, portanto, enviamos à senhora vereadora Francisca Parreira uma informação, que é este mapa que está aqui. Isto é o total das despesas que nós sabemos que vamos receber, porque está no mapa de transferências da Câmara ao longo de 2018, o que está definido, o que está a ser pago e o que irá ser pago no segundo momento. Mas também realizamos despesas que superam o valor do transferido da Câmara para as juntas de freguesia. E chamamos a atenção da Câmara, na pessoa da Sra. Vereadora Francisca Parreira, que, efetivamente, há competências que estão praticamente saldo zero, parte a parte, mas há competências que têm saldo, ou seja, a Junta é credora da Câmara e temos aqui os valores todos discriminados por competência. Em relação à limpeza, nós também chamamos a atenção em 11 de setembro, exatamente, uma informação para a senhora vereadora Francisca Parreira, que é esta que está aqui, em que nós chamamos a atenção para o seguinte. Estimamos o grau de execução da despesa, portanto, praticamente 100%, os 206 mil que a Câmara vai transferir, parte dela já transferiu e o resto vai transferir, estou a falar só da limpeza, nós estimamos gastar 309 mil euros. Ou seja, há aqui uma diferença a favor da Junta de 103 mil euros, que a Câmara tem que esclarecer connosco. E entrando ainda nas competências, e porque falamos de muitas competências, nós aguardamos com muito interesse e com alguma brevidade a marcação de uma reunião da Sra. Vereadora com a União das Juntas para falarmos sobre as competências globais para 2019. Porque a Câmara estará, penso eu, a elaborar o seu orçamento e o seu plano de atividades para 2019. Terá que levá-lo em tempo legal à Assembleia Municipal.
a Junta de Freguesia tem a mesma responsabilidade enquanto órgão autárquico. Portanto, nós precisamos saber com rapidez qual é, digamos assim, em sede de reunião bilateral, qual vai ser a posição da Câmara na reunião de negociação que há de fazer com as juntas de freguesia. Portanto, esta questão é uma questão que a resposta fica por aqui, porque precisamos de clarificação da parte da Câmara. Em relação ainda às competências, a obra da Quinta da Alegria e a obra do Parque Infantil, no Parque Infantil já estava, portanto, ela foi em sede de revisão do saldo orçamental, foram inscritos 60 mil. Portanto, eu sei, Mário, já lá vão tantos meses, mas, finalmente, se o Presidente estiver de acordo, dará uma palavra breve de esclarecimento ao Cabral, que está a dominar essa competência, mas a obra vai se realizar. Portanto, a cabimentação na próxima informação trimestral que vai coincidir com o fim do ano, há de haver uma informação de atividade em que, de certeza, Mário, que vai ficar cabimentado o compromisso, o cabimento, a liquidação e o pagamento da respectiva despesa. Portanto, isto quer dizer que só agora é que foi possível desbloquear, do ponto de vista do procedimento de concurso, de acordo com a lei do Código da Contratação da Aquisição de Serviços e Bens, só agora é que foi possível nós passarmos à fase, digamos assim, de intervir no terreno, que se prevê, Cabral, estou a mentir, será 10 de outubro, não é? Pronto. Portanto, não há aqui, portanto, nenhuma dúvida sobre isso, e já agora aproveito para dizer a toda a Assembleia o seguinte: isto está feito à mão, é uma cábula que eu tenho, mas nós estimamos, e reparem, em termos de investimento, despesas de investimento de capital, e o investimento de capital não é só fazer obra, é também adquirir equipamento de capital. Nós estimamos gastar até ao fim deste ano, do ano económico e do ano civil, cerca de 320 mil euros. Portanto, os valores que agora estão aqui, se vocês forem reparar, desculpem, vocês, passo a expressão, se os senhores eleitos forem relacionar esta informação de execução, da taxa de execução de despesa, que é de 66%, com o trimestre anterior, vão ver que não é igual. Ela disparou, subiu. O que quer dizer que... Mas, Mário, subiu. Epá, isto, se fosse assim, era descer. Assim, sobe. Portanto, vocês olhem para os mapas do outro trimestre e agora comparem-nos com este. E vão ficar ainda mais surpreendidos, pela positiva, com o último trimestre do ano, porque de facto nós vamos executar o que previmos executar. Só que há, como diz a Neusa, e bem, há procedimentos com o novo de contratação de aquisição de bens e serviços que levam o seu tempo. Umas são ajuste direto simplificado, outras são ajustes com o convite a terceiras empresas, e outra é a empreitada que é preciso então para aquela obra do Parque Infantil. Portanto, há aqui tempos que a Junta não pode dominar. Não domina completamente. E, portanto, eu não digo andar ao sabor das respostas das pessoas, mas é um assunto que a Junta não domina 100%. Pronto, esta é em relação à parte da execução física e financeira das despesas. Saúde e educação. Presidente, posso? Esta matéria foi colocada pela Ana Massas, é assim, a Maria Assis sabe que fazendo parte da Santa Casa, está aprovado já aqui nesta sala o plano de atividades para 2018, que se vai alongar para 2019, que prevê 3 eixos de intervenção, um dos quais é migrantes, saúde. Portanto, a intervenção que vai ser feita vai ser muito feita na base da operacionalização do eixo saúde, educação e imigrantes. Portanto, é feita por aqui. Não vamos inventar, não vamos replicar. Quando temos ali um campo de intervenção em que está a PSP, estão os bombeiros, está o ACES, está a Santa Casa, estão os IPSS, estão o representante do agrupamento de escolas, está toda a gente ali. Porque é que agora a gente vai inventar um programa à parte quando estão ali as entidades que são os atores principais para a solução dos problemas? Portanto, a saúde e a educação vai ser, sobretudo, não digo exclusivamente, vai ser sobretudo resolvida através do plano de intervenção aprovado em sede da Comissão Social de Freguesia. Regulamento, finalmente para terminar, regulamento. Nós, portanto, o Executivo, temos já praticamente a nossa versão fechada.
Nós temos o compromisso e vamos cumpri-lo de até dezembro, apresentá-lo para a vossa discussão e votação na Assembleia de dezembro, mas até lá deixem-nos trabalhar. Está bem? Vamos com calma. Pronto, disse. Lembrando aqui que o dito regulamento foi recolhido com todas as contribuições que todas as forças políticas aqui deram, e daí surgiu este regulamento, que enfim será depois posteriormente o vosso conhecimento, depois posto a consulta pública, e depois a partir daí sim passará a ser usado como guia mas até lá estamos a chegar a efetivamente apoios das coletividades e associações, e não é por causa disso, não vamos estar à espera disso, que para eles receberem os ditos apoios. Agora sim, podemos, e é verdade, o regulamento anterior também de certa forma balizava e bem estes apoios, e é isso que vamos continuar a fazer até o novo regulamento entrar em vigor. Estou a ver aqui a questão dos candidatos avariados. A questão dos candidatos avariados tem sido comunicado à Câmara, alguns com certeza são da Câmara, outros da EDP, no sentido de dar resolução a este problema. Agora a EDP, há uns, não sei se há uns que são da EDP, se outros são da Câmara, são todos da EDP, enfim, pronto, mas os que temos sinalizado é para a EDP. Limpeza e espaço público. Nós, na reunião que tivemos com a Sra. Vereadora, portanto, ficou assente que está prevista a alteração através de uma introdução de uma adenda nesta matéria. Portanto, estamos à espera que essa adenda nos seja enviada para nos pronunciarmos sobre ela. Contudo, também ficou a promessa da Sra. Vereadora de reunir com cada uma das juntas para, efetivamente, analisarmos esta questão da limpeza e espaço público, quais as competências que temos e que, provavelmente, poderemos vir a ter. Mas isso é uma questão que vai merecer da nossa parte, depois alguma análise e discussão sobre essa matéria. Também devo dizer que, enfim... Lembro-me, agora veio-me a ocorrência olhando ali para o Mário Dávila, enquanto público nesta dita Assembleia, nesta mesma sala, exibiu umas excelentes fotografias, ainda tenho umas fotografias que ele deve para guardar, não é? Pronto. Mas recordo de facto essa intervenção brilhante que teve com a exposição das fotografias, mas contudo, apesar do nosso esforço que ainda hoje se mantém, o certo é que, e já na altura se diz e continua a dizer, não há executivo camarário que aguente com este tipo de comportamento civil da sociedade. Não há hipótese. Não há, ou civil ou cívico, ou da sociedade civil, seja aquilo que quisermos. Não há executivo que aguente. E aliás, os resultados estão à vista. Os resultados estão à vista, meus amigos. Eu já na altura disse, e é verdade, há sítios aí em que se atira o lixo pela janela. E não estamos a falar em determinados bairros. Não estamos a falar em determinados bairros, estamos a falar noutro sítio. E, portanto, desde lixo pela janela, desde lixo pela janela, desde lixo depositado à própria porta das habitações das escadas, enfim, de tudo um pouco. E, portanto, não há equipa que aguente, é certo. Nós acabámos de limpar, nós temos sítios críticos que sabemos que estão lá e que sistematicamente acaba de se recolher a seguir, estão lá novamente sujos. Temos que passar por lá novamente. E isso é recorrente. É claro que isso merece da nossa parte, não só da nossa parte, mas aqui a justiça seja feita e nós aqui temos a unidade suficiente para o admitir, e é verdade, e para reconhecer, e é verdade que também os serviços da Câmara, dentro das suas possibilidades, vão fazendo o seu melhor. Agora nós, com certeza, seguramente faremos e fizemos sempre o nosso melhor até aqui. Pronto. Passa essa questão das fotografias, que já deixam disso, já não há fotografias. Agora há por mail. De facto é uma coisa espantosa. Mandam-nos um mail, passado 8 dias, mandam-nos mail, quando lá vamos, já aquilo foi recolhido por nós já há muito tempo. Pronto, mas esta questão é o que é e vale o que vale. Contudo, naquilo que são as nossas competências, naquilo que são nesta área, estamos a cumprir e vamos fazer o possível para cumprir. Temos as nossas condicionantes, é verdade, temos um quadro pessoal reduzido, temos alguns no seguro, temos viaturas avariadas, como já tiveram, entre 4 e 2 pelo menos estavam avariadas, e portanto todos esses condicionamentos provocam algum, enfim, não direi uma resposta menos adequada, mas uma resposta não atempada. Mas, apesar de tudo, estamos lá e continuamos a estar sem dúvida nenhuma. Relativamente
aos parques infantis, eu passava, e em concreto alguns que aqui estão, passava a palavra ao Cabral. Cabral, se faz favor. Obrigado, boa noite. Eu gostaria que tomassem atenção à página 8 e 12 da informação que nós distribuímos de junho a agosto, e em vez de estarmos a falar naquilo que gostaríamos de ter, é preciso ver se nós estamos a cumprir aquilo que nos comprometemos a fazer. Nessa ideia, é a 8 e a 12, que é o contrato de delegação de competências com a Câmara Municipal de Almada. Neste momento, o que eu vos posso informar sobre esses pontos é que, em Cacilhas, as instalações do posto de atendimento, que tinham lá problemas de fugas de água e umidades, está concluída. Está realizada esta obra que nós nos comprometemos. Em Cacilhas, o polidesportivo da Quinta da Alegria, como sabem, foi todo remodelado. Está previsto acabar a 3/10, ou seja, daqui a 2 dias está entregue chave na mão. Em Cacilhas, isso não está escrito. O que eu estou a ler é um documento meu, não é? Sim, de qualquer maneira tem que acreditar. Eu posso lhe copiar, não tenho problema nenhum. Sim, claro, mas eu gosto de ler, também tenho direito a falar. Cacilhas, o Parque Infantil da Rua António Nobre, estava previsto a começar em 15/11, adiantámos um mês, vamos começar a 15/10, está em construção. Tivemos que preparar o terreno, tivemos que pedir a colaboração da equipe dos Verdes da Câmara Municipal de Almada e da equipe dos SEMAS, porque há necessidade de alterar toda a estrutura de rega e a estrutura de alimentação de água. Há um bebedouro que lá está instalado e mais a nossa casa que a gente tem lá, que era a casa do pessoal para se despir e vestir, era o balneário de Cacilhas. O edifício polivalente do Pragal tinha uma fuga de gás, que nós detectámos quando fomos lá fazer o levantamento que era necessário fazer em termos de negociações, está concluída. Ainda no Pragal, o telhado do posto de atendimento, como sabem, tinha um amianto, foi feita a intervenção retirada do amianto, foi feito um novo telhado, está previsto também com a chave na mão a 4/10, daqui a dias está entregue. O edifício polivalente do Pragal, que é uma beneficiação geral que se vai lá efetuar, hoje foi o primeiro dia de execução. Está previsto à volta de um mês o trabalho, trarei ao vosso conhecimento quando for necessário dar a conclusão do projeto. O Ringue da Ramalha, que é uma pequena intervenção, está em execução, irá ser executado em princípio em 6/10 e demora um dia, quer dizer, é uma obra muito rápida. E temos depois as pinturas e os muretes. Neste momento temos, isto foi dividido em 2 equipes, entrega a 2 empresas, atendendo ao tamanho, realmente à atuação, não é? À área em si. Uma delas cumpriu, já fez a piedade, está neste momento, acabou hoje o Pragal, e depois estamos com um problema em Almada e Cacilhas, porque a empresa está com um problema de execução. Ela começou a fazer, teve problemas com quem tinha contratado para trabalhar, e neste momento eu dei já indicações à contabilidade para não pagar nada, inclusivamente hoje tinha uma conversa com o dono da empresa, só que tive que levar a minha neta de manhã para o hospital e não pude, ele também tinha outro trabalho, estava a decorrer, também ia prejudicar-lhe a vida profissional, por isso amanhã vou voltar à conversa com o senhor e vou determinar o que é que o Executivo depois terá que fazer em relação, se houver real necessidade de fazer alguma atuação. O Parque Infantil, que estavam a falar, o Parque Infantil é um processo extremamente complicado.
tem a intervenção de várias entidades, temos que preparar várias coisas e, por outro lado, temos que pôr um concurso. Ele foi feito realmente, foi uma ação concursal, foi concursal. Eu, por acaso, também não gostei de como isso estava escrito. E tentei-me identificar com o que estava escrito, disseram que não estava mal, mas eu, para mim, efetivamente, está mal. Está mal porque soa mal, não quer dizer que tecnicamente esteja mal. Não soa bem, não determina não determina o que se fez. Foi feito consultas a 3 empresas, que esses processos de concurso estão abertos a quem os queira ver. Constituímos um júri, eu fui um dos elementos, o Carlos Leal foi outro e o Sr. Presidente presidiu este júri. E nós, na análise ponderada das situações, determinámos que era essa empresa que ia fazer o projeto. Pronto, e acho que não tenho mais nada. Isto decorre, todas essas atitudes decorrem das nossas obrigações escritas, não são 31 de conversa, são escritas. A gente está a cumprir aquilo que estava escrito. Como tal, se mais coisas é para cumprir, tem que realmente porem as coisas a andar para ser cumpridas, mas neste momento, em obras, isto está a andar e está praticamente tudo cumprido. Ainda sobre a intervenção da ANMASAS relativamente ao mercado das trocatas, não temos conhecimento do que é que se lá vai fazer após as obras. Esta questão porque é verdade, não temos. Agora, esta questão do estacionamento é uma questão que se colocou sempre ali, quer aquilo que seja lá faça, então se for o mercado da Romeira, então uma coisa similar, então isso é quase impensável, mas é uma questão que se vai colocar, seja aquilo que lá for colocado, mas isso é uma questão que depois a seu tempo se há de resolver. Agora o que lá vai ser instalado não temos conhecimento, isso não temos. Colocou-se já no executivo anterior várias hipóteses, portanto, muitas hipóteses, mas em concreto, agora não temos conhecimento do que é que se lá vai realizar e qual é a ideia que há para a ocupação do espaço após ele ter sofrido aquelas obras. Festa do Avante. Como é habitual, e já há uns anos esta parte, a freguesia, quer enquanto outras freguesias, mas agora enquanto União, faz sem publicidade à nossa freguesia, neste caso a nossa União, na Festa do Avante. Assim poderíamos fazer se for... Da Festa do Pontal. Nossa festa. Pronto, ok. Podíamos fazer nossas festas, se efetivamente fizéssemos nas festas da Moita ou do Barreiro, é porque era muito longe e não podia ser, e não é? Não vou provocar, não vou responder isso, não é nada disso. Mas relativamente a isso, relativamente a isso, é habitual e sempre fizemos publicidade na Festa do Avante, fosse outra festa qualquer, de outro partido qualquer que a fizesse, seguramente teríamos lá a nossa publicidade, e nesse sentido fizemos publicidade. Relativamente à newsletter, a Susana poderá dar aqui alguns esclarecimentos, se faz favor. Se calhar começava aqui pela primeira questão da Neuza, relativamente à criação da política de privacidade do site. Estamos a dar cumprimento ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vocês, não vou estar a ler a política de privacidade, vocês podem consultá-la. Evidentemente foi validada, construída pela empresa que nos dá apoio na área de informática, porque nós não temos condição para, bem como da nossa jurista. Portanto, creio que nesta questão estamos a cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Aqui também vai um bocadinho a pergunta da Inês. Nós fizemos um primeiro envio de autorizações para a utilização dos e-mails e para subscritores da newsletter. Fizemos-lo agora também, dando cumprimento à moção e bem aprovada por esta Assembleia para o recebimento de convites e iniciativas. Apelava já agora a que todos os eleitos, isto aqui é uma pequenina campanha, uma mini campanha, acho que seria de todo útil
que os nossos eleitos da nossa Assembleia de Freguesia pudessem subscrever a newsletter, porque há um número bastante reduzido que subscreveu, bem como a autorização expressa para envio dos convites e iniciativas. Pronto, eu também partilho aqui da opinião da Inês. Realmente é redutor, 409 subscritores. Temos feito algumas campanhas, se é assim que se pode chamar, a nível do Facebook. Não estamos contentes, também compreendemos que este número reduziu porque as pessoas estão muito saturadas de estarem a preencher formulários de autorização por tudo quanto é lado e, portanto, houve aqui uma redução. Ainda assim, desta semana voltámos a colocar esta mini campanha, deixem passar assim a expressão, no Facebook. Assim, rapidamente, o que temos para já previsto para isto será os trabalhadores da União das Freguesias que estão nos postos de atendimento poderem, quando estão a contactar com os utentes que se dirigem à Junta, eles próprios terem um layout, um formulário que solicitam o e-mail e, portanto, a pessoa assina como autorizou e o próprio trabalhador da Junta insere baseado, porque, como também saberão, para evidências que estamos a implementar, depois também temos que ter estas coisas todas arquivadas, as formalizações expressas. Creio que respondi, mas se houver mais alguma questão, estou a dispor. Obrigada. Ana Massas, Bloco de Esquerda. Estou? É assim, eu há bocadinho não tinha, quando falei dos migrantes, eu não tinha perguntado quem é que tratava do assunto. Eu sei que é a Comissão, quem estava a tratar da situação seria a Comissão Social de Freguesias. Mas na Comissão Social de Freguesias estão representantes desta União de Freguesias, deste Executivo, não é? E a pergunta que eu fiz é como é que estava... A pergunta que eu fiz é como é que estava a situação, se já se sabia alguma coisa, porque o Sr. Presidente, na última Assembleia, tinha dito que na Comissão ia saber como é que se passava, o que é que estava a acontecer e como é que estavam a ser acompanhados na situação da saúde e da educação, portanto, os migrantes que tinham vindo. E esta é a minha questão, é saber como é que o que é que está a acontecer, se estão a ser acompanhados efetivamente, se ainda estão à espera de ser elaborado um plano qualquer para esse fim. O que me interessa saber é a realidade da situação. Em relação ao mercado das trocatas, desculpe, Sr. Presidente, mas não concordo consigo. Quando diz que está em obras e depois quando aquilo já estiver tudo pronto e quando tiver não sei quantos e depois aí vê-se. Não concordo, porque é assim, se estiver a ser construída uma coisa que não seja para o bem da população ou que possa causar problemas à população, acho que temos que saber antes e, portanto, podemos ter uma palavra a dizer nessa situação e, portanto, aí temos que saber antes de estar concluídas as obras, até deveríamos saber antes de elas terem começado, saber o que é que realmente vai acontecer ali, o que é que vai ser feito, depois de estar feito e estar tudo pronto a entregar, depois aí já está o trabalho feito, já estão as coisas feitas, depois não é aí que vamos dizer, já se gastou montes de dinheiro e depois agora não se faz isto ou não se faz aquilo porque isto prejudica a população. Portanto, eu acho que esta situação deveríamos saber dela e o Executivo tem possibilidades de saber, é uma questão de se informar junto da Câmara e acho que, portanto, daí deveríamos ter alguma informação concreta sobre esta situação. Porque se efetivamente for para construir uma coisa, e continuo a dizer, eu gosto muito do mercado ali da Romeira, mas é ali onde ele está na Romeira, que não tem grandes implicações, embora mesmo assim haja algumas pessoas que se queixam de ruídos, etc., mas não tem grandes implicações com a vida das pessoas, do seu dia-a-dia. Agora, se forem fazer uma coisa dessas ali, se calhar, haverá muita gente que sai prejudicada. E é nesse sentido que o nosso trabalho, o trabalho de todos nós, do vosso Executivo, nossos elementos que fomos eleitos para estar nesta Assembleia, é tentarmos saber o que é que está a passar nas várias situações, para podermos, caso isso aconteça e seja algo que não seja benéfico para a população, podermos ter alguma forma de intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós temos aqui ouvido falar do plano de atividades da União. Eu recordo que o plano de atividades da União foi para que ele esteja em vigor. Houve partidos políticos que cederam a que ele fosse aprovado desta forma. Nós não somos desses. E, portanto, nós sempre tivemos o mesmo posicionamento do princípio ao fim. E, portanto, só para ressaltar aqui a nossa coerência relativamente a este plano de atividades.
Uma das sugestões que tínhamos que fazer aqui à Sra. Presidente é que se calhar estava na altura de reabrir a Comissão de Revisão do Regimento, porque eu faço uma pergunta à CDU e ela responde o que o Executivo vai fazer. Portanto, pelos vistos, os tempos entre a CDU e o Executivo andam aqui baralhados. A CDU, que não está numa comissão, vem dizer que o Executivo vai fazer uma coisa que a CDU, enquanto bancada, se recusou a fazer. Portanto, eu julgo que aqui, se calhar em termos regimentais, convinha à CDU se orientar um bocadinho entre o que é o tempo da Assembleia, o tempo da sua bancada e o tempo do Executivo e quem é que responde por quem. Relativamente ao meu amigo Cabral, acabou de dizer que gosta de ler. Eu sugeri ao meu amigo Cabral, quando se voltasse a juntar com o membro do Executivo Legal e com o Sr. Presidente, que lessem a página 10 e 11 do vosso plano de atividades, no qual estão 5 parques infantis que os senhores disseram que iam fazer. Continuam a falar aqui só de um. Não vale a pena este tom sério a dizer a dificuldade. Estamos a falar de um. E os outros 4? Esqueceram-se? Ou estão com dificuldades de ler a página? Um amigo Cabral acabou de dizer que gosta de ler, portanto, sugiro seriamente que leiam aquilo que prometeram a esta Assembleia e a todos os cidadãos desta União de Freguesias que iriam fazer neste mandato e que, pelos vistos, disfarçam só com um deles. Relativamente à última Assembleia, o PSD foi aqui acusado com alguns adjetivos, eu nem os vou qualificar, relativamente a assuntos de terceiros. Nesta Assembleia, nós temos um partido político a financiar a sua própria festa. E isto já é da maior ética que nós podemos ver. Fique o Executivo e apelamos aos restantes partidos, isto pode ter tudo de legal, pode ter 0 de ilegalidade, mas também tem 0 de ética. O nível de ilegalidade pode ser o mesmo da ética, que é 0. O PSD não vai deixar e vai trazer na próxima Assembleia este assunto para que, se este Executivo não tem ética, esta Assembleia tenha o dever moral de o impor. E, portanto, este assunto voltaremos a ele na próxima Assembleia. Neuza Salgueiro, PSD. Muito obrigada. Eu ainda no seguimento da explicação que o Sr. Presidente deu relativamente à aquisição do espaço publicitário na festa do Avante, se calhar o problema é meu. E eu agora, com toda a honestidade, eu vou fazer 2 perguntas, porque eu não o compreendo todo. Se o objetivo da aquisição do espaço publicitário é a divulgação da atividade da Junta de Freguesia, se esse é o intuito, eu estou a fazer a pergunta. E depois, se esta aquisição tem algum custo, e se tem, qual é o valor? Porque só assim eu não consigo entender isto como fazendo parte da administração autárquica, estando aqui neste item e neste relatório de atividades. Mas, com toda a sinceridade, são perguntas que eu gostaria de compreender. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria de Assis, PS. Eu queria retomar, portanto, relativamente à delegação de competências. Eu acho que, meu caro leal, eu entendo, eu percebo, mas se calhar o que aparece aqui foi o que eu disse, de facto, relativamente à delegação de competências, dos 545 aqui, portanto, eu sei que é referente a 3 meses, é só os 95 mil euros. Mas se calhar se facultassem aos eleitos à Assembleia de Freguesias a documentação, maior transparência e maior... as questões colocadas à Câmara, portanto, à vereadora Francisca, se calhar algumas questões não eram colocadas por nós. Assim mesmo, relativamente ao eleito Cabral. Portanto, o eleito Cabral tem informação que não foi transmitida à Assembleia. Portanto, nós não, portanto, vale o que vale, não é? Portanto, nós estamos aqui e precisamos de informação. E é a obrigação do Executivo facultar-nos essa informação. Portanto, a questão é que, de facto, parece que ainda por cima ficam aborrecidos quando a gente solicita informação. Quer dizer, era a obrigação do Executivo facultar a esta Assembleia, que é o órgão que, de facto, portanto, fiscaliza a atividade, de facto, do Executivo. É que vamos, de uma vez por todas, colocar as coisas como elas são. Pronto, e não vale a pena. E, se calhar, criam-se aqui crispações que não têm necessidade. Por outro lado, gostava de perceber, já que estão com um documento de regulamento de concessão de apoios, pelos vistos, segundo depreendi, já estava elaborado. Portanto, foi feita uma adaptação a uma proposta que foi, eu pelo menos percebi assim.
e que iria agora para consulta pública. Foi ou não foi? Eu ouvi assim. Gostava de perceber relativamente quando é que inicia a consulta pública e qual é a metodologia que vai ser priorizada por este Executivo para a consulta. Portanto, porque quando é documentos para a consulta pública, como sabe, podem ser implementadas várias metodologias. Gostava de perceber qual a metodologia que vai ser implementada em termos de regulamento de concessão de apoios para a consulta pública. Gostava de perceber qual, pronto, porque eu conheço algumas e já agora, se não se importam, e explicam qual é a metodologia que está definida em termos da União do Executivo para essa consulta pública. Depois, gostaria que me explicassem ou me dissessem, relativamente às anomalias sinalizadas, quantas foram, em que áreas, foi uma pergunta que eu fiz e de facto ninguém me respondeu. Mário Ávila, PSD. Relativamente, eu vou voltar a este assunto da publicidade, porque a rúbrica da publicidade que nós aqui temos tem um valor de 3.000 euros. Este gráfico tem assim uma certa, ou melhor, esta tabela, como ela aqui está, eu tenho alguma dificuldade em perceber. Eu gostava de saber se esta rúbrica publicidade são os 3.000 euros que foram para a festa do Avante e se é este valor, qual é que é a taxa de execução, porque me parece que o valor que está aqui é zero. Se não foi colocado em publicidade, é que rúbrica que foi alocado este financiamento? Segunda pergunta, qual é que é o retorno? Publicidade implica retorno. Qual é que é o retorno para a União de Freguesias da publicidade na festa do Avante? Muito obrigado. Não está mais ninguém inscrito para fazer questões? Não? Então passava ao Executivo para responder. Eu pedi ao Executivo que fosse concreto e direto nas respostas. Já só tem 7 minutos do tempo. Vou responder à eleita Maria da Cis. Pronto, é assim. Nós neste momento, este momento é tão oculto que é oculto ao próprio Executivo. Não, eu vou explicar, deixe-me explicar, se fizer favor. É tão oculto como isso, porque o próprio Executivo neste momento desconhece integralmente este documento. Conhece-o parcialmente, não é. Não, não é. Não é. Deixe-me lá falar se quiser ouvir e tiver o respeito, e se tiver o respeito de me ouvir, eu agradeço. Vá lá, termine. Porque eu não interrompo ninguém e também não aceito Vá lá, eu pedia-vos que não dialogassem. Este documento foi elaborado às 5h da tarde. Ou seja, foi a recolha final de todas as obras que estavam em curso. Algumas acabaram, como eu disse, hoje. E isto foi elaborado na altura que era mais conveniente para trazer aqui uma informação correta. Eu não tentei esconder nada a ninguém. Se tentasse esconder, não o tinha lido. Pronto, só não o distribuí. É a única questão, mas vou distribuí-lo no fim da reunião, da Assembleia. Eu entrego a cada um dos porta-vozes dos grupos parlamentares, eu entrego uma folha. De qualquer maneira, o que eu disse está aqui, é claro. Não, e com as histórias das transparências, de qualquer dia tenho medo que fique invisível. Pronto. Porque eu mais transparente não sei. O Executivo terminou? Não. Pois. Força. Uma questão que foi aqui levantada relativamente aos parques infantis. Nós efetivamente, os parques infantis são parques infantis que já estão construídos. Efetivamente, estamos a falar de manutenção de parque. O único que não estava construído é este da Rua António Nobre. Foi um parque construído de raiz. Não havia, foi construído de raiz. Foi um compromisso que foi assumido com o Executivo anterior, camarário, passou, como esse compromisso assumido, compromisso para cumprir. E, portanto, todos os outros se fazem de manutenção. Manutenção dos equipamentos, não de construção. Se efetivamente haverá ou não construção ou reconfiguração dos ditos parques, nós não sabemos. Mas, provavelmente, o que aparece aí, provavelmente foi um lapso, um nosso lapso, mas, efetivamente, construção, não custa nada a admitir, ou Mário Dávila, não custa nada a admitir que foi um lapso, não é? Não custa nada, pelo contrário, não é? Se o foi, muito bem admitamos. Se não o foi, não foi, mas no caso em concreto até foi.
porque efetivamente o único que estamos a construir é o António Nobre, nada mais. Todos os outros, efetivamente, se foram reconfigurados, não sabemos se estamos ou não a participar neles, mas isso a seu tempo dirá. Relativamente à questão do mercado das trocadas, pois, nós não sabemos o que é que lá vai ser feito depois das obras, não sabemos as obras a que se destinam a que função, efetivamente não sabemos, como não sabíamos, por exemplo, embora aquilo não fosse um equipamento municipal, que não era o edifício lá da Romeira, não tínhamos nada a ver com isso, mas também nós não sabíamos o que é que ia ali nascer. O caso concreto, um equipamento municipal, nós não temos qualquer tipo de informação sobre o que é que se lá vai fazer ou não. Sim, sabemos as obras, mas mais em pormenor não sabemos. Sobre os migrantes e a questão foi feita. Carlos Leal. Em relação aos migrantes, nós temos aqui, como há bocado disse, o plano de atividades aprovado em sede da Comissão Social de Freguesias e prevê duas áreas de intervenção, dois domínios de intervenção, que é na área da saúde e na área da educação. Na área da saúde e da educação. E, portanto, está, portanto, em vias de concretização uma reunião da União de Juntas de Freguesia, o Presidente e, em princípio, eu, com o Dr. Luís Amado, do ACES. Para nós, porque em sede do núcleo executivo da Comissão, do qual ele faz parte, ficou estabelecido que o ACES é aqui um agente importantíssimo para abordar as questões do acesso à saúde por parte da população migrante, assim como com as escolas, o acesso à educação dos filhos da população migrante. No que respeita à saúde, portanto, nós prevemos ações de formação, sugeridas até por o Dr. Luís Amado, ações de formação para os assistentes técnicos de IPSS ou de juntas de freguesia, que possam ter na sua posse elementos informativos que no ato do pedido de vinda à junta, neste caso ao posto aqui, ou de Cacilhas, ou de Pargal, ou de Piedade, ou de Almada, possam ter alguma informação disponibilizada pelo ACES e a Adsumos, a empresa Adsumos, que lida muito com a população migrante, de forma a que os nossos assistentes técnicos tenham na sua posse informação especializada que possam facultar às pessoas migrantes no ato do pedido do atestado de residência. Pronto, esta é uma primeira questão. Com o ACES, em particular, é vermos como é que nós vamos aqui abordar, ninguém neste momento tem propostas, o acesso aos cuidados de saúde primária por parte desta população. O ACES está preocupado, nós também estamos, é uma questão social emergente, portanto vamos ter que discutir isto. Pronto, é só o que posso dizer neste momento em relação a esta situação colocada pela Ana Massas. Depois, Maria Assis colocou a questão das competências de Câmara nas juntas, ou seja, isto é uma questão plenamente institucional. Nós podemos dar informação por esta via aqui, mas o que nós temos que discutir e resolver é em sede de reunião, Câmara e Junta de Freguesia. Não é aqui não é pedir os favores dos eleitos do PS para a Junta de Sorver. Não, é Câmara e Junta de Freguesia. Pronto, eu interpretei assim, mas eu já estou a responder assado. Estas questões, então fui aqui interpretar para a Maria Assis, mas isto, eu reafirmo o que digo, as questões relacionadas com a execução das competências delegadas da Câmara nesta União de Freguesias são discutidas bilateralmente, ou com o Sr. Vereador, que faz a ligação com os outros vereadores, ou com o Sr. Presidente, está pedida também uma reunião com o Sr. Presidente, para a gente ver as questões das competências delegadas, ou novas, ou atuais. Maria Assis, eu fui assim que eu li, interpretei, mas interpretei mal, mas pronto, mas estou a dar a resposta. Não, esta questão é uma questão que nós assumimos diretamente bilateralmente com a Câmara de Almada. Publicidade, regulamento de apoio, ainda não foi discutido em sede o próximo passo é discutir a proposta que acolheu sugestões do grupo de trabalho, mas também acolheu o nosso pensamento próprio e a base de trabalho do atual regulamento está em vigor, e é nesta mistura que nós construímos uma proposta de regulamento que há de ser discutida institucionalmente em reunião de executivo, há de passar à fase da auscultação pública e, portanto, há de aprovar ou não, ou acolher ou não, sugestões eventuais que venham sobre neste período de auscultação pública, há de ser, portanto, novamente aprovado no executivo para ser proposto, então, de acordo com as competências da Assembleia de Freguesia, na reunião de dezembro. Publicidade, Mário Dávila.
Código Orgânico 02. Estão lá 3 mil euros. Mas é assim, nem todos os orçamentos, nem do Governo, se executam as despesas previstas. E por isso é que há alterações orçamentais, modificações do orçamento da despesa. Sabe disso, não sabe, Mário? Portanto, se nós pusermos lá 3 mil, não temos necessidade, nesta previsão, até ao fim do ano, de gastá-los, vamos alterá-lo. Tiramos dali e aplicamos noutra coisa. É tão simples como isto. O Executivo terminou. Não, só um bocadinho. O Executivo terminou? Sim? Obrigada. Deu entrada um requerimento na mesa. Mário Dávila, quer explicar e ler? E ajude lá a mesa a perceber uma coisa. Senhora Presidente, esse é um requerimento ao Executivo. Ao Executivo? Sim. Entregou à mesa para dar seguir ao entrada? Executivo, sim. Okay. Entreguei à mesa apenas para ficar registado e, se me permite, posso só explicar o que é. Considerando que nós temos várias classificações funcionais da Administração-Geral, Cultura, Ambiente, Desporto, de fundo, várias classificações funcionais, todas elas têm rúbrica publicidade. A festa do Avante para nós é uma festa partidária, não se enquadra em nenhuma delas. Nós queremos saber em qual das rúbricas é que os senhores colocaram o dinheiro e qual é que é o documento em concreto. E, portanto, pedimos ao Executivo a prova dos documentos de despesa que sustentam o pagamento à festa do Avante. Foi só esse o requerimento que nós pedimos. Pronto, então para esclarecer à Assembleia e quem nos está a ver, o PSD solicita os documentos que sustentam a publicidade na festa do Avante. Os documentos de despesa, portanto, esclarecendo outra vez e frisando, é um requerimento, um pedido de informação ao Executivo que entra pela mesa da Assembleia. Pronto. Sim? Sim, calma. Sim, esclarecer que a resposta a este requerimento há de seguir pela via escrita e pronto. Então, esclarecida esta questão, está inscrito o Marco Casanova do PS. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, caros colegas das restantes forças políticas. Alguma coisa que me faz um pouco de confusão é que o Executivo tem por obrigação, se assim podemos dizer, de facultar a esta Assembleia toda e qualquer informação que nos possa ser útil à nossa avaliação. O Eleito Cabral já não é a primeira vez que, durante a reunião da Assembleia, nos vem entregar mapas e depois diz que é normal que nem o Executivo tem conhecimento do mapa. E, do meu ponto de vista, ainda é mais grave, que se faz um mapa que o Executivo não conhece, é um bocado complicado. O eleito Carlos Leal também apresenta uns mapas, diz que queria o favorecimento, ou a ajuda dos eleitos do PS junto da Câmara. Faz-me mais confusão, porque nós temos que ter a informação que a Junta tem para nos dar a nós, eleitos da Assembleia de Freguesia. Eu procuro nestas folhas todas que estão aqui, que faz parte dos documentos que a Assembleia de Freguesia nos mandou, eu não encontro nenhum mapa que me transmita, e o que está aí e aqui. E é a mesma coisa do Eleito Cabral. Outra coisa que eu quero fazer é o ponto de situação dos tempos das bancadas, por favor. Sim, claro. Muito bem, só somar aqui. 23. Portanto, o PS dos 30 minutos gastou 13 minutos e 23 segundos, a CDU dos 34 gastou 3 minutos, o PSD dos 13 gastou 10 minutos e 45 segundos, o Bloco de Esquerda dos 13 gastou 7 minutos e 15 segundos. Está? O Executivo já passou o tempo, não é? Por 1 minuto. Agora, faço eu a proposta à Assembleia, que é as bancadas esgotam o tempo e o Executivo tem que, não é? Este ponto é a apreciação, é a apresentação do trabalho do Executivo, portanto, vamos deixar o Executivo usar. Não percebo esse gesticular, Marco Casanova. Não, mas não, o que eu...
Não, aquilo que eu estou a dizer é por uma questão de bom senso. Este é o ponto em que o Executivo apresenta a sua atividade e as bancadas fazem questões. Portanto, não podemos sair daqui sem o Executivo responder. Portanto, acho que partilhamos todos desta ideia, não é? Não estou a dizer nada que seja fora de... Pronto, esgota-se o tempo e ultrapassa-se o tempo. E solicito é que possam ser diretos e concisos nas vossas respostas. Portanto, está inscrito Maria de Assis, do PS. Portanto, uma das questões o Marco já as formulou, portanto, que tentar clarificar o equívoco, portanto, do seu entendimento, portanto, não foi nada disso que a gente perguntou. Mas relativamente ao regulamento de concessão de apoios, continuaram a não me dizer qual a metodologia, mas pronto, se calhar vou dizer as várias que eu conheço para a auscultação pública, pode ser através de reuniões presenciais, podem ser contato instituição a instituição, pode ser através a nível da NET, portanto, uma consulta pública em termos da NET. Gostava de perceber, relativamente à vossa auscultação, se vão utilizar uma das três possíveis ou qual é que vão priorizar. Portanto, quando eu falava na metodologia da auscultação, era qual era a metodologia que iriam utilizar para a auscultação pública. Era só isso. Ana Maços, Bloco de Esquerda. Só quero colocar uma questão. É se a Assembleia pode fazer um requerimento que depois o Executivo entrega à Câmara, no sentido de sabermos o que é que está a acontecer e o que é que vai sair, então, do mercado das trocatas. Então, nós faremos um requerimento nesse sentido. Ana Maças, pode fazer o requerimento oralmente agora. Ou é um pedido de informação, não é? Peço que entre por escrito, tal como fez o PSD. Pronto, tenho que arranjar aqui uma folha, não tenho. É mais mas é assim. Mas podemos arranjar uma folha. O pedido é mesmo este só. É saber o que estão a fazer obras para que fim. Pronto. Ok, muito obrigada. Pronto, então vai reduzir a escrito, sim, pronto, sim, só sim. Para entregar. Tá, obrigada. Não está ninguém inscrito, está. Neuza Salgueiro, Neuza e Mário Dávila. Está bem. Eu fiquei na dúvida porque eu tinha dito que fiquei sem resposta às minhas questões e, portanto, vou insisti-la nas mesmas, não sei se foi por esquecimento. Relativamente, o tema é o mesmo, qual é o objetivo da aquisição do espaço publicitário, qual é o valor da aquisição e qual é o retorno dessa publicidade, dessa aquisição, se é para ter algum retorno ou não é, queria perceber um bocadinho e como não obtive resposta, venho insistir na mesma. Muito obrigada. Mário Dávila, PSD. É só para registar que de 5 atividades que este Executivo previu no âmbito, estão previstas em plano de atividades no âmbito dos parques infantis, 4 delas são lapso. É só para registrar esse facto. Terminou? Pedro Martins, CDU. Boa noite a todos, boa noite ao Executivo, aos colegas da Assembleia de Freguesia. Eu gostava de chamar a atenção para o facto do Executivo estar aqui pacientemente a responder a perguntas que incidem sobre matérias que já foram respondidas. Tem à vossa disposição o balancete da Junta de Freguesia destes 3 meses. Devem consultá-lo com cuidado, em vez de chegarem aqui perante o relatório de atividades e questionar sobre o que lá está escrito, sobre os apontamentos financeiros que lá estão indicados. Por isso que facilitava muito mais a comunicação e o desenrolar das atividades aqui na Assembleia de Freguesia. Eu acho que é importante passarmos a uma fase seguinte e deixarmos estar a levantar falsas suspeitas, fazer questões repetidas, insistir em matérias vazias de conteúdo, em vez de consultarem o balancete que o Executivo põe à vossa disposição vários dias antes da Assembleia de Freguesia. Disse. Obrigado. Terminou. Mário Dávila, PSD, tem um pedido de esclarecimento ao eleito Pedro Martins. Sim, eu gostava de saber se a CDU está a indicar às restantes bancadas
qual é que é a forma que quer que as outras bancadas estejam nesta Assembleia. Ou se isto, por acaso, para a CDU, não é um direito democrático que resulta da lei das autarquias locais. Muito obrigado. Tá, muito obrigada. Pedro Martins, quer esclarecer? Posso responder ao Sr. Mário Dávila, porque há situações em que coloca o Executivo, está por interposta pessoa, a colocar a CDU. A CDU tem o direito de responder à altura dos acontecimentos. E é isso que se está a passar. Disse. Tá, muito obrigada. Marco Casanova, PS. Esclarecimento também. Eu não sei se a bancada da CDU fica contente de não ter toda a documentação disponível para apreciar o relatório de atividades. Nós não ficamos porque não os temos. E o que nós estamos a fazer nesta Assembleia, que é um direito democrático, como foi dito, é solicitar à Junta, ao Executivo, perdão, que nos faculte a informação. Nós vimos documentos a circular na mesa que não temos conhecimento. É nosso dever legal solicitar os documentos. Se vocês têm informação privilegiada que nós não temos, é pena. Como se verificou há bocado na eleição da Comissão, que a CDU é a única força política que não faz parte da Comissão e é a única que sabe o que é que vai acontecer. É caricato, no mínimo. Marco Casanova, era um pedido de esclarecimento. Qual é que era o primeiro? Se a CDU fica contente com a falta de não ter a informação. Perceberam? Sim? Okay. Em relação ao regulamento para a atribuição de apoios às instituições, foi dito pelo Sr. Presidente na primeira sessão desta Assembleia, que estava para breve a publicação e dar conhecimento à Assembleia do regulamento. Foi explicado aqui. Não temos conhecimento mais do que isso. Em relação à segunda parte da pergunta, nem vou responder, porque o Executivo trabalha no continuação, não para no momento de elaboração dos mapas. Não para naquele momento. Há dados que têm que chegar à mesa neste momento. E disse. Tá, muito obrigada. Luís Durão, CDU. Eu tenho tentado perceber qual é o problema desta questão dos mapas. É assim. Toda a gente faz, em diversas instâncias, inclusivamente e concretamente o Executivo, elabora os mapas que estão conforme estão apresentados. Cada pessoa, e agora estou a falar cada elemento do Executivo, pega nessa base de trabalho e faz um mapa que será mais fácil para ele expressar alguma informação acessória que da parte das bancadas se solicitem. Não vamos estar a pensar, ainda há pouco o eleito Cabral disse que aquele mapa acabou às 6 da tarde. Epá, desculpem lá, vocês certamente que na vossa questão de trabalho e na questão de que põem as questões ao Executivo, certamente que os elementos todos não têm em posse, digo eu, certamente, digo eu, não estão, e por isso é que há pessoas que fazem questões de um lado, de um determinado assunto, e outras fazem do outro. Portanto, estamos aqui a pôr no mesmo saco um documento oficial, que é o documento que está para ser apreciado, e depois os mapas que o eleito Cabral e que o eleito que o tesoureiro faz para que de melhor, com um intuito único, que é ajudar perfeitamente da parte dele a explicar qualquer questão que seja posta pelas bancadas dos diversos partidos. E disse. Muito obrigada. Só dar nota à Assembleia de que o Bloco de Esquerda deu entrada com um requerimento a solicitar informação ao Executivo sobre qual será o fim do mercado da Romeira. Pronto, eu pedi para tirarem cópias das trocatas, exatamente, para ser entregue ao Executivo. Portanto, não há mais inscrições das bancadas
Não há mais inscrições. Devo depreender que os grupos políticos fizeram todas as questões que tinham. Sim, há questões que não foram respondidas e o Executivo tomou nota. Portanto, vou passar a palavra ao Executivo. Pronto, tal como já expliquei, esgotou o tempo, mas ser-lhe-á dado o tempo, com o apelo de que sejam breves e concisos. É muito rápido, muito rápido. Eu solicitava, em face do requerimento já apresentado pelo PLCT, que se incluísse as questões colocadas pela Neuza Salgueiro. Exatamente, era isso que eu solicitava. Muito obrigado. Desculpem, estava aqui a receber mais papéis. O que o Executivo solicitou é que chegue por escrito a... Incluir no primeiro requerimento que o PSD apresentou, incluir as perguntas feitas pela Neuza Salgueiro, de forma aqui... Acho que está... Mas pronto, ok, vamos repetir. Era... Nós temos que retorno, peço desculpa, que retorno acerca da publicidade... Ok. Objetivo. Pronto, é isso que é para incluir no requerimento que vocês apresentaram. Obrigado. Qual o retorno? Registou, Presidente, sim? Então, terminamos a apreciação da informação, com a nota de que vão fazer chegar por escrito pedidos de informação, certo? Sim? Então, se nada mais há a tratar sobre este ponto, vamos ler e votar em minuta da ata. Está bem? Estás a preparar? Eu aproveito para agradecer o vosso nível de preparação para esta Assembleia, que facilita muito o cumprimento dos tempos. Este é o teu. E para relembrar que vai chegar por e-mail, mas fica agendada para dia 17 de outubro, às 17h45, a reunião com os representantes das bancadas, no seguimento de um dos requerimentos, e para as 19h, a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento do Trabalho do Executivo. Não sei se é bem esta a terminologia, mas das atividades desportivas. Pronto. Só um bocadinho. O quê? O que é que tu disseste? Quais são as datas? 17 de outubro. Mas é só uma... Não é preciso por aqui. Não. E aproveito também para dar informação de que a próxima Assembleia vai ser agendada para o dia 19 de dezembro, está bem? De dezembro, sim. Estás preparada? Pronto. Mário Dávila tinha uma... Senhora Presidente, eu sei que já falou com os diferentes partidos, mas acho que era relevante que as pessoas que nos acompanham também o saibam. Era só para clarificar se nesta primeira reunião da Comissão é para estar os elementos designados ou é uma primeira reunião com os partidos para definirmos qual é que é o modelo da Comissão. Vai ser uma reunião já instaladora da Comissão, pronto, onde se vai definir... sim... Vão ser convocados nos termos do regimento. Isto foi só um contacto para consensualizarmos datas e horários. Ainda bem que o fizemos porque as pessoas têm disponibilidades diversas. Pronto. Estamos preparados para ler a minuta da ata? Sim? Aos 27 dias do mês de setembro de 2018, pelas 21h15, teve início a sessão ordinária da Assembleia da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas, nas instalações da Associação Cultural Manuel da Fonseca, citas na Calçadinha da Horta, número 23, no Pregal, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1, período aberto ao público. Ponto 2, período antes da ordem do dia. Ponto 3, período da ordem do dia. 3.1, apreciação da informação da atividade da União, de junho a agosto de 2018. A mesa da Assembleia foi presidida por Mata Matos e secretariada por Elsa Dias, primeira secretária, e Rosa Martins, segunda secretária.
Foram recebidos os pedidos de substituição dos eleitos António Marcos de Oliveira, João Filipe Dias André, da bancada da CDU, Inês Moreira Simões, da bancada do PS, José Luís Damas de Carvalho, da bancada do Bloco de Esquerda, tendo sido substituídos respectivamente por Luís Durão, Paulo Mota, Ana Gouveia e Anabela Mangas. Não, isso foi na segunda reunião, isso foi hoje. Período aberto ao público, Luísa Bastos, da direção da Associação Manuel da Fonseca, deu as boas-vindas aos eleitos e ofereceu a todos um livro de homenagem a Romeu Correia. Convidou os eleitos a estarem presentes no dia 17 de novembro de 2018, às 21 horas, no lançamento do livro. Informou que o livro será apresentado pela doutora Alexandre Flores e que a seguir à apresentação seguirá uma peça de teatro sobre o autor. Disse que a Associação Manuel da Fonseca solicitou apoio às freguesias do Conselho, que o livro foi apoiado quase na íntegra pela União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, que a União de Freguesias de Laranjeiro de Feijó também atribuiu um pequeno apoio. Disse que deve ser do conhecimento de todos de que forma o dinheiro das juntas é gasto. José Luís da Silva, do bairro do Matador, no Pragal, interveio sobre a poluição no Conselho, apelando à Assembleia que se sensibilize para esta questão. Referiu-se em particular à fábrica da Sovena e aos pombos junto ao Parque Infantil do bairro. O Presidente da União de Freguesias e as bancadas agradeceram à Associação Manuel da Fonseca a cedência de instalações, a oferta do livro e o convite para a apresentação do livro. Foram discutidas as questões colocadas sobre a poluição. Período antes da ordem do dia. A Presidente da Mesa informou que foi disponibilizada informação do Executivo relativas aos requerimentos apresentados anteriormente pelo PSD e um pedido de renúncia de mandato do suplente do PSD, o Sr. João Lourenço. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de junho de 2018. Ana Massas, do Bloco de Esquerda, disse que se deve referir na ata que as abstenções na votação das atas se devem ao facto dos eleitos não terem estado presentes nessa sessão. Mário Ávila, do PSD, entregou um requerimento à mesa sobre o adiamento da votação da ata, até posterior clarificação sobre a votação das atas pelos eleitos que não estiveram presentes na Assembleia referente a essa ata. O requerimento foi aprovado com os votos a favor do PSD e do PS, 8 votos contra da CDU e 3 abstenções do Bloco de Esquerda. Maria de Assis, do PS, entregou um documento à mesa, incluído como anexo 1, relativo ao Parque Habitacional Camarário. Pedro Martins, da CDU, fez uma intervenção que entregou por escrito, incluída como anexo 2, sobre o facto do Centro de Arqueologia de Almada não ter sido apoiado por parte da Câmara Municipal. Ana Massas, do Bloco de Esquerda, referiu-se aos riscos que o Centro de Arqueologia de Almada enfrenta e ao seu papel importante, signadamente o trabalho científico que tem desenvolvido. Raquel Pacheco, do PS, pediu informações ao Executivo sobre o programa Alma Sénior e perguntou se a informação sobre este programa está a ser devidamente prestada à população. O Presidente da União de Freguesias disse que se aguarda uma resposta da Câmara Municipal de Almada sobre a questão do programa Alma Sénior. E o vogal João Marcos acrescentou que a informação oficial que detém é que as inscrições estavam canceladas. Disse que não houve esclarecimento por parte do Gabinete do Desporto da Câmara à União de Freguesias e que, por isso, a União de Freguesias não tinha informação para prestar aos fregueses sobre este assunto. Apresentação, discussão e votação das moções. Foram apresentadas, discutidas e votadas as seguintes moções. Anexo 1, moção, deliberação, educação e início do ano letivo da CDU, lida por Jorge Cabral. Aprovada por maioria, com 11 votos a favor da CDU e Bloco de Esquerda, 7 abstenções do PS e 3 votos contra do PSD. Anexo 2, moção saudação 10º Congresso do Movimento Democrático de Mulheres, apresentada pela CDU, lida por Elsa Dias, aprovada por maioria, com os votos a favor da CDU, Bloco de Esquerda e PS e a abstenção do PSD. Anexo 3, moção pelo aumento do salário mínimo nacional da CDU, lida por Sérgio Contreiras, aprovada por maioria, com 11 votos a favor da CDU e Bloco de Esquerda, 3 votos contra do PSD e 7 abstenções do PS. Anexo 4, moção Festas Nossa Senhora da Piedade, do PSD, lida por Neuza Boieiro, aprovada por maioria, com 13 votos a favor do PS, PSD e Bloco de Esquerda e 8 abstenções da CDU. Anexo 5, moção Comissão de Acompanhamento das Atividades Desportivas, apresentada pelo PSD, lida por Neuza Salgueiro, aprovada com 10 votos a favor do PS e PSD, 8 votos contra da CDU e 3 abstenções do Bloco de Esquerda. Anexo 6, voto de pesar pelo falecimento de João Semedo do Bloco de Esquerda, lido por Ana Massas, aprovado por unanimidade. Anexo 7, voto de pesar pelo falecimento de Helena Lopes da Silva do Bloco de Esquerda, lido por Cristina Herculano, aprovado por unanimidade. Voto de pesar pelo falecimento de Luís Cordeiro do Bloco de Esquerda, lido por Anabela Bangas, aprovado por unanimidade.
Elsa Dias, da CDU, fez uma intervenção sobre a posição da CDU acerca da moção do PSD, sobre a criação de uma comissão de acompanhamento das atividades desportivas, que entregou por escrito, que foi incluído como anexo 3. Foi realizado um minuto de silêncio pelo falecimento de João Semedo, Helena Lopes da Silva e Luís Cordeiro. Mário Ávila, do PSD, entregou um requerimento à mesa sobre a resposta do Executivo aos requerimentos do PSD. O requerimento foi votado, tendo sido aprovado por maioria com 10 votos do PS e PSD, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra da CDU. Atendendo ao estipulado no regimento relativamente à hora de términos das sessões das Assembleias, a sessão foi suspensa e adiada para o dia 1 de outubro. No dia 1 de outubro, retomaram-se os trabalhos pelas 21 horas, na sede da União de Freguesias. Foram recebidos os pedidos de substituição de Jorge Cabral, António Oliveira e João Alves, da CDU, André Macedo e Anabela Pinho, do PS, José Carvalho, do Bloco de Esquerda e Neusa Boeiro, do PSD, tendo sido substituídos por Mário Cunha Luís de Brão, da CDU, Ana Gouveia e Carlos Martins, do PS, que tomou posse, Anabela Bangas, do Bloco de Esquerda e Aurora Moreira, do PSD, que tomou posse. Passou-se ao ponto 3.1, apreciação da informação da atividade da União de junho a agosto de 2018. Maria de Cis, do PS, referiu-se à execução orçamental e algumas atividades. Paulo Figueiredo, do PS, colocou questões relativas à calçada. Néstor Salgueiro, do PSD, perguntou qual é o objetivo da aquisição de publicidade na revista da Festa do Avante e quais as medidas tomadas no âmbito do RGPD. Colocou questões sobre a delegação de competências da Câmara Municipal. Ana Massas pediu informação sobre os migrantes da freguesia, sobre o mercado das trocatas e lavandaria do idoso. Mário Ávila, do PSD, referiu-se à baixa execução orçamental e aos parques infantis. Inês Simões, do PS, colocou questões sobre a prestação de informação à população. Sérgio Contreiras, da CDU, elogiou o empenho e dedicação dos eleitos e referiu a situação financeira saudável da União de Freguesias. Valorizou o trabalho dos técnicos da Junta relativamente aos documentos. Mário Ávila, do PSD, referiu-se ao facto da CDU se ter recusado a estar na Comissão de Revisão do Regulamento de Atribuição de Apoios ao Movimento Associativo. Sérgio Contreiras, da CDU, respondeu que a bancada opinará quando o Executivo apresentar o documento à Assembleia. O Presidente da União de Freguesias passou a palavra ao vogal Carlos Leal, que prestou esclarecimento sobre as questões orçamentais, competências delegadas pela Câmara, saúde e educação. O Presidente da União de Freguesias referiu-se à questão da iluminação, limpeza e espaço público. O Presidente da União de Freguesias passou a palavra ao vogal António Cabral, que prestou esclarecimentos sobre as obras no posto de Cacilhas e do Pragal, no Polidesportivo da Quinta da Algaria, no Parque Infantil da Rua António Nobre, no edifício polivalente do Pragal, no Ringue da Ramalha e relativamente aos muros e muretos. O Presidente da União de Freguesias esclareceu que a União de Freguesias faz publicidade na Festa do Avante, como faria noutra qualquer, e passou a palavra à vogal Susana Montalvo, esclareceu as questões relacionadas com o site e com o RGPD. Apelou a que todos os eleitos subscrevessem a newsletter e a autorização expressa para envio de convites. Ana Massas, do Bloco de Esquerda, solicitou informação sobre o acompanhamento dos migrantes na área da saúde e educação. Disse que a Junta deveria opinar atempadamente. E o quê? E habitação. Disse que a Junta deveria opinar atempadamente sobre o mercado das trocatas. Mário Ávila, do PSD, voltou a colocar a questão dos parques infantis e a criticar a questão da aquisição do espaço publicitário na revista da Festa do Avante e perguntou qual o retorno. A Neusa Salgueiro perguntou qual o custo e o retorno dessa aquisição. Maria de Cis, do PS, disse que é a obrigação do Executivo facultar toda a informação sobre a delegação de competências da Câmara. Perguntou quando se iniciará a consulta pública sobre o regulamento de atribuição de apoios e que tipo de anomalias foram sinalizadas pela Junta à Câmara. O vogal António Cabral esclareceu. O vogal António Cabral esclareceu. Posso continuar ou não? Pronto, é que se estão a falar é difícil eu estar aqui a ler. Pronto. O vogal António Cabral esclareceu que algumas informações foram obtidas no decurso do dia de hoje, pelo que não puderam constar no documento, mas que ainda assim o Executivo transmitiu oralmente na Assembleia presente. O Presidente da União de Freguesias esclareceu que o único parque infantil em que a União de Freguesias tinha de intervir era o Parque de Cacilhas. O vogal Carlos Leal esclareceu que tipo de intervenção a União de Freguesias terá relativamente à população migrante. Referiu-se ao regulamento de apoios e à aquisição de publicidade. Mário Ávila, do PSD, entregou um pedido de esclarecimento ao Executivo sobre a aquisição de publicidade na Festa do Avante. Marco Casanova, do PS, considerou que o Executivo deveria prestar informações mais detalhadas
E Maria de Assis, do PS, perguntou qual a metodologia que vai ser adotada na consulta pública sobre o regulamento de atribuição de apoios. Ana Massas, do Bloco de Esquerda, disse que o Bloco irá apresentar um requerimento para que o Executivo solicite... Falta-me esta parte. Informações à Câmara Municipal. Informações à Câmara Municipal sobre o mercado das trocatas. O Presidente da União de Freguesias solicitou ao PSD que incluísse todas as perguntas no requerimento que entregou. Muito obrigada. É de ressalvar que esta é a minuta que pretende estabelecer uma versão reduzida daquilo que aqui se passou e é de salvaguardar e de louvar o trabalho que a primeira secretária tem em registar em tempo real aquilo que é aqui dito. Portanto, pedimos desde já desculpas por falhas e omissões e procuraremos fazer melhor, mas há um limite para as capacidades humanas para se registar por escrito. Podem comentar, mas a única coisa que vos peço é que não vos posso pedir para serem mais justos nos vossos comentários, pedia-vos que não perturbassem a leitura da minuta da ata. É a única coisa da minha observação. Portanto, as alterações foram feitas, vamos então votar. Quem vota a favor da minuta da ata? Ok. Estás a registrar? PSD, CDU. Quantos é que são do PS? Vamos repetir a votação. Quem vota a favor? Portanto, o Bloco de Esquerda, o PSD e a CDU. Okay. Quem se abstém? O PS abstém-se da minuta. Quem vota contra? Não há votos contra. A minuta da ata foi aprovada por 13 votos a favor e 7 abstenções do PS. Sim, o Presidente da Junta estava inscrito para dar uma informação. Rapidamente, faltou aqui a informação solicitada pela Ana Massas relativamente à questão da lavandaria do idoso, que eu vou incluir neste requerimento que fizeram. Está bem? Temos que saber mais pormenores. Está bem? Pronto, obrigado. Para registar, a Ana Massas pediu a informação sobre o balneário. Obrigada. Mário Dávila? Peço desculpa, peço imensa desculpa. Eu, antes de acabar, dar-vos a seguinte informação. É incrível, como sabem, fez 170 anos e, como é habitual, vem sempre apresentar cumprimentos à União das Freguesias, vinha a Almada e agora vem à União das Freguesias e vem precisamente apresentar cumprimentos no próximo dia 5 de outubro pelas 10 horas. Se alguns membros da Assembleia nos quiserem acompanhar e quiserem estar presentes, eu passo a repetir. A incrível almadense, no âmbito dos seus 170 anos, vem apresentar cumprimentos no próximo dia 5 de outubro, às 10 da manhã, aqui na União de Freguesias. Se algum dos presentes, aqui eleitos da Assembleia, quiser estar presente, faça o favor, teríamos muito gosto e, aliás, a incrível seguramente também gostaria muito que estivessem presentes. É essa a informação que eu queria dar. Sr. Presidente, bastou. Mário Dávila. Senhora Presidente, é só uma sugestão à mesa, considerando que temos a próxima sessão, teremos plano de atividades e orçamento, com as moções, talvez fosse simpático marcarmos para 2 dias, para não voltarmos a ter o número que tivemos desta vez, e considerando que estamos em período natalício, portanto era preferível atempadamente termos 2 dias na possibilidade de não usar o segundo, do que chegarmos à 00:30 e estarmos outra vez neste período de Natal à procura de um segundo dia. Se todos tivermos 2 dias seria mais fácil, considerando a dimensão do que será esta sessão. Relembro que temos aquela reunião dia 17 de outubro, onde obviamente essas questões vão ser e nomeadamente as de horário, não é? Portanto, a mesa já tem ideias para alterar, mas não sei se vai ser assim como pede, mas obviamente que essa possibilidade é sempre quando não se esgota. Portanto, relembro, dia 19 de dezembro é uma quarta-feira. Sim, Maria de Assis, PS. Precisa, sim. É que, de facto, eu penso que às vezes há alguma parcialidade relativamente à minuta data. É porque quando são questões levantadas pela bancada da CDU, são bem pormenorizadas.
e quando são das outras bancadas, é ali tudo pela rama. Portanto, eu acho que, de facto, independentemente, era isso que eu sou uma pessoa frontal, acho que há pouca parcialidade, de facto, nas minutas das atas. Ana Massas, só um bocadinho. Da passagem para a República, mas foi a 4. Então, estava a questionar se não vai haver nada. Estamos a manter a lei do ano. Marco Casanova pediu a palavra. Só para clarificar uma situação, nós agradecemos imenso o convite do Sr. Presidente para estarmos aqui no dia 5 e eu infelizmente não vou estar cá. Dia 5 dá incrível. E eu infelizmente não vou estar cá nem sequer em Almada, porque senão estaria presente. Só que os convites nós solicitámos por uma deliberação que fossem enviados atempadamente aos membros da Assembleia, coisa que o único convite que recebemos foi para estar nas festas da Piedade. De futuro, eu penso que, pelo que estou a perceber, que o convite chegou hoje e por isso compreendo, mas de futuro que nos avisem com mais tempo. Obrigado. Quer responder, Presidente, não é? Claro, não vamos fazer disto nada especial. É que o convite foi endereçado a nós, Executivo, por parte da direção da Academia, da Incrível. E eu aqui, agora, sem consultar os meus camaradas de mesa, pensei, bem, se calhar era já, olha, aproveito e faço já o convite à Assembleia. Pronto, e foi nesse sentido, nada mais do que isso. Agora, claro, as pessoas têm ou não têm disponibilidade, isso, mas pronto. Mas, pois, ainda, também tenho pena que não possa estar. Agora, foi só por isso, nada mais do que isso. Nem está nada por trás disso, não é nada mais do que isso. Foi eu que me lembrei agora e pronto, e resolvi convidar-vos. Obrigada e obrigada pelo convite. Nada, ora é essa. A primeira secretária quer dar um esclarecimento? Maria da Cis, desculpe, mas não vai passar aqui essa ideia, porque isso é falso e eu não lhe vou admitir que diga isso. Porque se ler a ata, a minuta, e se comparar depois com a ata, vai ver que, por exemplo, eu agora não pus o que é que o Pedro Martins e que o Luís Durão disseram porque não fui a tempo. E depois, há pessoas que têm um discurso mais fácil e é muito fácil apanhar o que dizem. Por acaso o da Maria da Cis não é muito fácil. Enrola, não é muito direta e diz as coisas de outra maneira. Cada um fala à sua maneira, é óbvio, não é? Cada um tem o seu estilo. Portanto, para mim é mais fácil apanhar o que dizem alguns eleitos do que outros e tento fazer o meu melhor e já cá anda há uns anos e nunca ninguém me disse tal coisa e não é a Maria da Cis que vai dizer porque isso não é de todo verdade, porque eu faço um esforço para que fique registado tudo o que toda a gente diz. Portanto, não me vai dizer isso que eu não lhe admito que diga uma coisa dessas. Sendo um momento histórico, não é? Sendo um momento histórico a implantação da República, sendo ainda um momento mais histórico para nós, aqui de Almada, que a implantação não foi no dia que é para a maior parte dos portugueses, foi no dia 4. Eu questiono porque é que não foi feito nada para comemorar este dia e até para convidar as escolas, ou seja, os alunos a participar numa coisa que é histórica e cultural, que é histórica e cultural, e que eu acho que teria importância, inclusive ser diferente, ainda com a agravante, ser diferente do que é quase para o resto do país. Está bem. Registamos, registro ao Executivo, e damos por terminados os trabalhos. Muito obrigada pela vossa presença. Até breve. Uma boa noite a todos.